Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Glória a Deus, eu sou o pastor Antônio Júnior e se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e dizer para você, aqui nós falamos somente de Jesus e do Evangelho, tá bom? Não importa se você vai na igreja ou não, se você é espírita, católico, evangélico ou de qualquer outra religião, o importante é você ser um seguidor de Cristo. E eu vou te mostrar hoje que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele não tinha preconceitos, irmãos. Pelo contrário, Jesus ele valorizou as mulheres numa época em que as mulheres eram totalmente menosprezadas. Jesus tocou em leprosos, que eram pessoas totalmente rejeitadas pela sociedade. Jesus ele atendeu a homens que eram considerados seus inimigos declarados. Ele curou, por exemplo, o filho de um centurião romano, que era um homem que liderava o exército romano, e aquele povo era totalmente contra os judeus. Eles extorquiam os judeus, eles oprimiam aquele povo. E mesmo assim, Jesus estava aqui para implementar o reino de Deus. Irmãos, eu sei que vocês muitas vezes têm essa visão mais fechada da sua igreja. Você foca muito, às vezes, naquilo que o pastor fala, nos ensinamentos que você tem da sua própria igreja. E não tem nada de errado nisso. Mas eu convido você hoje a ter uma visão aberta, uma visão mais ampla do ser humano. Porque não importa se a outra pessoa, aquela pessoa que convive com você, se aquela pessoa não tem a mesma fé que você. Não importa se aquela pessoa ela não segue a Bíblia, se ela não acredita no mesmo que você. Mas uma coisa você deve fazer. Você deve saber a hora certa de conviver com elas e a hora certa de se retirar. Entende? Eu vou te mostrar aqui hoje 2 exemplos da Bíblia em que pessoas que não tinham a mesma fé, não tinham a mesma expectativa de milagres, elas tiveram que ser retiradas do ambiente. Irmãos, enquanto eu pedi aqui uma palavra, uma mensagem, olha, Deus mostrou claramente para mim, sabe? É como se eu sentisse aquilo que você vem sentindo há um bom tempo. É muito difícil conviver com pessoas que não acreditam no mesmo que você. É muito difícil conviver com pessoas tóxicas, pessoas que muitas vezes vão te desmotivar, elas não vão te encorajar a buscar a Deus. Pelo contrário, às vezes elas jogam um balde de água fria. Deixa eu te falar uma coisa que a Bíblia mesmo diz. As coisas espirituais, elas devem ser compartilhadas com pessoas espirituais, entendeu? Porque o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito Santo. Então, o que eu vou trazer aqui hoje é de um conhecimento aprofundado na Bíblia, não é para qualquer pessoa. O conhecimento que eu vou te trazer aqui é revelado pelo Espírito Santo de Deus e uma pessoa normal, ela não vai entender, ela vai achar que às vezes eu estou sendo duro demais ou preconceituoso, mas irmãos, eu prefiro falar a verdade, mesmo que doa, mesmo que as pessoas elas não concordem. Então, se você também acredita no mesmo que eu, se você deseja seguir somente a Bíblia, se você não quer ser levado nem mesmo pelas doutrinas de homens, você precisa então ouvir o que eu vou te trazer aqui hoje, tá bom? É uma mensagem tão importante e antes de começarmos, eu só quero agradecer a vocês que têm compartilhado. Irmãos, tem pessoas que têm feito lista de transmissão no WhatsApp. Eu ouvi ontem um testemunho que eu achei lindo. O Senhor me disse que Ele envia todos os dias a oração da manhã, a oração da noite e até mesmo os vídeos da tarde que eu coloco aqui. E Ele envia sempre num grupo fechado para alguns amigos dele. E aí teve uma pessoa que falou o seguinte, olha, me tira da sua lista aí do WhatsApp, porque eu não quero mais receber a oração. E ele então falou o seguinte, olha, com toda certeza, mas saiba de uma coisa, todo dia eu estaria orando por você, independente se você escuta ou não a oração. Irmãos, ele me falou aquilo, eu achei tão bonito, porque tem pessoas que se importam com o ser humano e eles continuam amando o próximo como a si mesmo, entende? Não importa se a outra pessoa às vezes fala uma palavra dura, às vezes fala algo que a pessoa não gosta, não importa, ela continua com o amor de Cristo no seu coração. Então, a mensagem de hoje está muito especial, eu desejo que você continue amando as pessoas, orando principalmente pela sua família, não desista deles, tá bom? Eu já tenho visto milagres
na minha própria casa e eu posso te dizer, Jesus é fiel. Talvez o que você vem buscar hoje é justamente em favor de um familiar seu ou de toda a sua família. E eu quero dizer, Deus vai operar grandes coisas na oração que nós vamos fazer lá no final, tá bom? Antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação que vai aparecer no seu celular e selecione a opção todas para que você receba aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, ok? Irmãos, vamos começar. Olha, hoje eu senti no meu coração de trazer para você a história da ressurreição da filha de Jairo. Para mim, é uma das histórias mais lindas da Bíblia, mas tem alguns detalhes nela que, se você não prestar atenção, você vai perder a essência poderosa do Evangelho. E só para você lembrar dessa história, ou até mesmo você que nunca ouviu falar, não tem problema nenhum, você está no lugar certo. É aqui que eu gosto de explicar a Bíblia de um jeito mais simples possível. Esse homem era muito importante em Israel, ele era o chefe da sinagoga. Agora pensa comigo numa coisa, ele era o responsável por administrar a vida religiosa da cidade. Irmãos, pensa numa pessoa que tinha muita reputação, ele tinha o respeito de todo mundo conhecia ele, mas num certo dia nada disso importava mais. Isso porque a filha dele, de apenas 12 anos de idade, estava morrendo. Irmãos, para quem é pai, para quem é mãe, a gente sabe a dor que é. Olha, às vezes o nosso filho fica doente, com gripe, e a gente já fica preocupado. Agora imagina o desespero desse pai, irmãos, que apesar de toda a sua posição social, toda a sua reputação, talvez o seu dinheiro, nada disso resolvia naquele momento. Então ele fica sabendo de Jesus e ele vai até ele. E quando ele chega diante do Senhor, ele se lança aos pés dele no meio da multidão. Agora você imagina a cena, aquele homem era um líder religioso e naquela época os líderes religiosos eles eram totalmente contra Jesus, eles eram a pedra no sapato de Cristo, entende? E talvez aquele homem estivesse num ambiente pesado porque os seus amigos, aqueles homens religiosos, viviam criticando Jesus. Mas naquela hora, irmãos, aquele homem abriu mão do orgulho, ele não se preocupou com a crítica das pessoas e ele se lançou aos pés do Senhor. E a oração dele foi a seguinte: Senhor Jesus, a minha filhinha está à beira da morte. Por favor, venha, coloque as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Irmãos, Jesus, que sempre se move pela fé, pelo coração quebrantado, ele aceita então o pedido daquele homem e começa a caminhar com ele. Mas aqui a história ganha uma tensão, olha, que a gente consegue sentir até hoje, porque no meio do caminho a jornada é interrompida. A Bíblia diz que tinha uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos. Olha a coincidência, irmãos, exatamente a mesma idade da filha de Jairo. E aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. E naquele tempo, uma mulher com hemorragia era considerada impura pela sociedade. Ela não podia estar no meio da multidão, ela não podia tocar em ninguém. Mas a fé daquela mulher foi tão ousada, tão desesperada quanto a fé de Jairo. E ela então enfrentou tudo e todos para receber o seu milagre e ela foi curada na mesma hora. E o interessante é que Jesus, mesmo rodeado pela multidão, ele para no meio do caminho e ele pergunta: quem me tocou? Irmãos, naquela hora os discípulos começaram a debater com Jesus e disseram: Senhor, está todo mundo te tocando aqui e você nos pergunta quem me tocou? Ah, Jesus, para com isso. Irmãos, aquilo ali virou um discurso e aquilo consumiu o tempo. Tente imaginar o que passou no coração de Jairo, porque eu imagino que para ele parecia uma eternidade. Cada segundo que Jesus passava ali conversando com aquela mulher era um segundo a menos para a sua filha. E talvez você está aqui me ouvindo agora e você fica pensando assim: nossa, será que Deus não vai atender o meu pedido? Nossa, eu tenho orado há tanto tempo, já faz semanas, meses, anos que eu venho buscando a Deus, até mesmo ouvindo aqui a oração da manhã, a oração da noite. Cadê o meu milagre? Mas irmãos, vocês vão ver aqui hoje que Jesus ele pode curar quem já sofre há bastante tempo, como o caso dessa mulher, há 12 anos vinha sofrendo. E ao mesmo tempo ele pode trazer de volta o que parecia perdido. Aquela menina tinha vivido 12 anos, mas agora ela estava à beira da morte. E então, irmãos, acontece a pior notícia de todas. A pior notícia que um pai poderia ouvir. Porque a Bíblia diz que chega um servo da casa de Jairo e ele fala o seguinte: a sua filha morreu, pare de incomodar o mestre. Oh, meus irmãos, olha, eu gostaria que vocês prestassem atenção com o coração nesse momento. Imagine o que passou no coração desse pai.
Irmãos, eu imagino que a fala desse homem que chegou até Jairo não foi uma fala maldosa, sabe? Era a fala de alguém que é simplesmente racional. É uma pessoa que já entendeu: opa, a menina morreu, agora não adianta fazer mais nada. Pare de ficar incomodando Jesus. Sabe, irmãos, muitas pessoas à nossa volta, elas têm boas intenções, elas nos amam, elas querem o nosso bem. E tudo o que elas querem é acabar com o nosso sofrimento, mas muitas vezes elas acabam prolongando o nosso sofrimento, acabam nos prejudicando ainda mais. E aquele homem simplesmente trouxe a realidade: a filha de Jairo já tinha morrido. E é como se ele dissesse: olha, foi bom enquanto durou a esperança, mas agora é tarde demais. Oh, meus amados, eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo hoje e alguém chegou para você e disse assim: não precisa mais orar por esse casamento, porque já acabou. Não precisa mais buscar a Deus por essa cura. Para com isso, os médicos já deram o diagnóstico final. Ou então elas dizem assim: pare de ficar sonhando com essa porta de emprego, pare de ficar sonhando que o seu negócio vai para frente, você não tem capacidade. Irmãos, essas vozes que chegam até nós, elas são um balde de água fria. Mas sabe o que aconteceu na história de Jairo? A Bíblia diz que nesse mesmo instante, na hora que esse homem jogou esse balde de água fria em Jairo, Jesus se virou para Jairo, ele ignorou a notícia da morte e ele focou no coração do Pai. Ele percebeu que Jairo ficou abalado naquele momento e então Jesus disse uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. Olha só o que está escrito em Marcos capítulo 5, o versículo 36. Jesus disse assim: não dê ouvidos ao que eles disseram, apenas creia. Amém? Olha isso, irmãos. Jesus percebeu ali que a maior emergência não era a menina morta, mas era a fé de Jairo que estava prestes a morrer também. Oh, aleluia, irmãos. Olha, eu sinto aqui no meu coração, tem pessoas que estão morrendo na sua fé, estão deixando a sua fé ir por água abaixo. Irmãos, escuta essa mensagem até o fim, porque eu tenho certeza, eu creio que o Senhor vai entrar com providência na sua vida. Amém? Antes de Jesus chegar na casa de Jairo, ele precisou primeiro tratar com o próprio Jairo, com a incredulidade que estava entrando no coração dele. Olha, irmãos, quando a gente está doente, por exemplo, a gente foca muito nos sintomas, nas dores, no sofrimento, mas nós devemos olhar para Jesus e não anularmos a nossa fé com a nossa boca, entende? É claro que Deus pode usar os médicos e Ele tem usado bastante. Deus deu sabedoria para o ser humano, para o homem. Deus pode usar os remédios, Ele pode usar os tratamentos, pode tudo, irmãos. Mas acima de tudo, devemos crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? O mesmo Jesus que fez maravilhas enquanto esteve aqui na terra, Ele pode fazer na sua vida também. Talvez você nunca tenha ouvido um testemunho no qual você mesmo vai experimentar. Não importa se você está rodeado de tristes notícias, de notícias pessimistas, não importa. Jesus pode escrever uma nova história na sua vida. Amém? E então, irmãos, quando eles finalmente chegaram àquela casa, a cena era de um caos completo. Era muito costume na época, irmãos, contratar pessoas, mulheres, para chorar nos velórios. E aquelas mulheres eram pagas para chorar, para ficar se lamentando. Então tinha muito alvoroço naquele lugar, tinha muito grito, tinha muito desespero, sabe? Era um ambiente pesado. E quando Jesus chega e ele percebe toda aquela confusão, ele diz o seguinte: por que todo esse choro e alvoroço? A criança não morreu, ela está simplesmente dormindo. Oh, meus irmãos, quando as pessoas ouviram isso, sabe qual foi a reação delas? Olha só o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 5, o versículo 40. Mas todos riram dele, e então Jesus mandou que todos saíssem daquele lugar. Irmãos, olha que coisa séria. Todos eles riram de Jesus. Irmãos, não foi uma risada de alegria, foi uma risada de zombaria, uma risada de desprezo. Há poucos minutos atrás, irmãos, as pessoas estavam chorando de tristeza. Agora, elas estão rindo da cara de Jesus. E isso mostra que o sentimento deles era superficial. Havia muita emoção, muito choro, mas não tinha fé. Irmãos, quantas pessoas hoje elas têm muitas lágrimas, mas elas não têm expectativa de milagres. Elas estão ainda no campo das emoções e não partiram para a fé, entende? Irmãos, naquela casa de Jairo, as pessoas estavam muito perto do corpo da menina, mas estavam longe da revelação daquele que estava ali naquele local. Jesus estava presente. E aí então Jesus precisou tomar uma atitude radical, que é a chave dessa mensagem de hoje aqui. Lembra o que ele fez? Ele mandou todo mundo sair
sair. Ele esvaziou a sala. Irmãos, ele só permitiu que ficasse com ele o pai e a mãe da menina e mais 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que era o seu círculo de amigos mais íntimos, aqueles que já tinham presenciado outros milagres e que a fé deles já estava estabelecida. E por que Jesus fez isso, irmãos? Ele não fez por orgulho para se mostrar, ele fez por discernimento espiritual. Jesus percebeu naquela hora que a incredulidade, irmãos, ela é contagiosa. Aquele ambiente estava tão tóxico, tão pesado com a dúvida, com a zombaria, que se ele tentasse operar o milagre ali, aquelas vozes tentariam matar a fé daquele pai antes que ele pudesse ressuscitar a filha. Então, irmãos, tem promessas que Deus só vai liberar na sua vida depois que você tiver a coragem de tirar algumas pessoas da sala. E eu não estou falando de lugar físico aqui, viu, irmãos? Eu não estou falando da sala da sua casa, por exemplo. Eu estou falando da sala do seu coração, da sua mente. E aí eu te pergunto uma coisa: que vozes você tem deixado ecoar aí dentro de você? Que amizades, que conselhos você tem recebido? Que lembranças você tem que estão impedindo você de acreditar até o fim, de continuar perseverando na sua fé? Chegou a hora, irmãos, de nós limparmos o ambiente, ou seja, limpe a sua mente nesse momento, amém? Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, isso não seria um pouco duro demais, pastor? E se essas vozes forem de pessoas que eu amo, como a minha família, por exemplo, ou os meus amigos mais próximos? Irmãos, nem sempre tirar da sala, vamos assim dizer, significa cortar um relacionamento para sempre. Às vezes significa você criar uma certa distância, uma distância para você se proteger, para você não ser afetado pelo pessimismo, pela incredulidade das pessoas. Significa que você não vai compartilhar os seus sonhos com quem você sabe que vai debochar da sua fé. Sabe, irmãos, às vezes a gente é tão carente que a gente quer se abrir com todo mundo. A gente conta tudo, os nossos sonhos, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, e tem pessoas que não estão preparadas. Tem pessoas que detestam ver a alegria dos outros, as pessoas crescendo, prosperando, crescendo espiritualmente. Então, irmãos, fica aqui um recado. Tome cuidado com quem você se abre, tá bom? Olha, eu tenho certeza que essa mensagem aqui vai trazer frutos na sua vida se você colocar em prática. E nós já vamos orar daqui a pouco, mas, irmãos, eu quero mostrar aqui para vocês a segunda história que traz uma lição muito importante. Quando nós olhamos lá no livro de Atos, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele fez a mesma coisa, talvez porque ele aprendeu com Jesus, certo? A Bíblia conta que havia uma mulher chamada Tábita, e essa mulher era uma discípula de Jesus, muito amado por todas as pessoas. Só que então ela ficou doente e acabou morrendo. E as viúvas da igreja, que tinham sido muito ajudadas por ela, elas estavam muito desoladas, estavam muito tristes. E então elas chamaram Pedro e, quando ele chegou, o levaram para o quarto de cima. E a Bíblia diz então que aquele aposento estava cheio de viúvas que choravam naquele lugar, e elas ficavam mostrando os casacos e as roupas que Dorcas tinha feito enquanto ela estava viva. Então, irmãos, aquele ambiente era um ambiente de saudade, de luto, de memórias do passado. Mas sabe o que Pedro fez? A mesma coisa que Jesus. A Bíblia diz que ele mandou que todos saíssem do quarto, e enquanto ele estava ali sozinho, ele se ajoelhou, ele orou e ele disse assim: levante-se. E ela imediatamente abriu os olhos. Irmãos, percebe a semelhança aqui? O ambiente não acontece no local onde existe pessimismo, onde existe somente o luto emocional, mas sim quando o ambiente é cheio de fé, quando aquele ambiente está cheio de oração, adoração, quando as pessoas se humilham na presença do Senhor e simplesmente alimentam a sua fé com a palavra de Deus. Amém? E pode ser que, para que isso aconteça, você precisa fechar a porta até mesmo para pessoas que você ama. Porque muitas pessoas, irmãos, elas têm boas intenções, elas gostam de nós, só que elas são muito racionais. E a Bíblia deixa muito claro que o justo, aquele que anda com Deus, ele viverá por fé. Amém? Então você não pode ser muito racional. Você tem que entender que a fé, ela vai contra a razão. E a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Irmãos, o nosso coração é enganoso, a nossa mente é tão racional que ela é impossível de acreditar em Deus. Você tem que crer com seu coração. Amém? Então, que você possa agora, nesta oração, pedir a Deus que te dê discernimento.
Irmãos, para que haja fé, tem que haver um ambiente limpo. E eu não estou falando fisicamente somente, eu estou falando do nosso coração. Por exemplo, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele mandou que eles tirassem a pedra. A pedra não era o milagre, mas sem eles tirarem a pedra, o milagre não iria acontecer. E da mesma forma, a pedra pode representar o quê? Uma pessoa que chega para você e te diz algo que mata a sua fé. Pode ser alguém que está sempre te criticando, alguém que não acredita nos seus sonhos. Sabe, irmãos, nós precisamos pedir a Deus que blinde o nosso coração, que Ele remova a pedra que pode estar impedindo o milagre. Amém? Você entendeu a mensagem de hoje? Então eu peço que você escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Ou então escreva assim: eu precisava ouvir essa palavra hoje. E agora nós vamos orar e no final da oração eu peço para que você compartilhe com o máximo de pessoas, tá bom? Vamos orar e eu creio que o Senhor vai ouvir a nossa oração nesse exato momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer muito, Deus, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, mas principalmente pela Tua palavra. Oh, meu Pai, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. E Deus, nós queremos te agradecer porque todos os dias o Senhor tem nos dado o pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, por cada pessoa que está me ouvindo aqui. Quantas pessoas, meu Pai, estão cheias de dúvida, de medo, de angústia. A gente olha ao nosso redor e a gente só vê pessoas deprimidas, Pai. Tá muito difícil viver nesse mundo de hoje. As pessoas vivem com as suas lembranças dolorosas e não conseguem se libertar delas. As pessoas ficam ouvindo palavras de zombaria. Elas ficam ouvindo somente aqueles que dizem que não tem mais jeito. Mas, Senhor, neste momento eu te peço, Pai, tira do nosso coração, Pai, todo medo, toda incredulidade. Muitas vezes, Pai, nós teremos que ser rígidos, precisamos ser muito sinceros com as pessoas e não aceitarmos que elas falem nada contrário para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos, nossos pais. Pai, nos dê o discernimento espiritual. E nesse momento eu repreendo agora todo o espírito de medo que vem paralisando a vida dessas pessoas. Toda voz de fracasso, toda voz que diz que não tem mais jeito. Eu declaro no poder do nome de Jesus que nenhum mal nos atingirá. Nada de ruim vai acontecer com essa pessoa que está me ouvindo agora. Nada de ruim vai acontecer com a sua família. Em nome de Jesus, Pai, proteja-nos com os teus anjos, Senhor. Livra-nos de todo mal, meu Pai. Nós não queremos, Pai, ser escravos do pecado. Nós não queremos continuar nessa vida de desobediência. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nós somos falhos, pecadores. Quantas vezes, meu Pai, a nossa fé vacila porque a gente fica preocupado com a opinião dos outros. A gente começa a olhar para a tempestade em vez de mantermos os nossos olhos fixados em Ti. Ó Jesus, por favor, Senhor, abra os olhos espirituais de cada um dos meus irmãos, para que eles vejam que quem está contigo, ó Pai, está do lado do vencedor. Ó meu Pai, nós não precisamos ter medo de mais nada. Enche-nos de coragem, Senhor. Coragem para enfrentar os desafios, coragem para dizer a verdade, custe o que custar, coragem para crer até o fim. Ainda que aos olhos humanos tudo já esteja perdido, ainda que os sonhos já tenham morrido, às vezes um casamento já está à beira da falência, mas Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer um milagre hoje. Por isso eu te peço, meu Deus, entra com providência, restaura relacionamentos, ó Pai. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus do impossível e que para Ti nada é tão difícil, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te peço aqui agora que o Senhor traga cura física, cura mental, espiritual e emocional. Oh meu querido irmão e minha irmã, se você deseja entregar a sua vida, o seu coração a Jesus Cristo, faça essa oração junto comigo agora e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu entendi que o Senhor morreu na cruz por causa dos meus pecados. E eu te peço perdão agora. Jesus, perdoa as minhas falhas, os meus pecados e a minha incredulidade. Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Eu renuncio o meu pecado, o meu passado, todas as outras religiões por amor a Ti. Eu te seguirei todos os dias da minha vida. E eu creio que o Senhor venceu a morte, o pecado e o diabo.
e o Senhor hoje está sentado à direita de Deus Pai. E eu quero estar contigo, Jesus, quando eu partir dessa terra. Eu creio que Tu és a ressurreição e a vida, e que ainda que eu morra um dia, eu viverei eternamente, pois o Senhor estará comigo para sempre. Aleluia! Oh, meus amados irmãos, se vocês entregaram a vida para Jesus, olha, tudo começa a partir de agora. O céu está em festa, pode ter certeza disso. Foi o próprio Jesus quem disse. E eu te convido a ler a Bíblia cada vez mais. Procure orar também. Busque pessoas que tenham a mesma fé que você. Procure uma igreja mais próxima, uma igreja que realmente pregue a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que se você andar com Jesus todo dia da sua vida, nenhum mal te alcançará, tocará em você. Amém? Glória a Deus, e agora eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim,
Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.